Estou aqui de volta, a professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa da Escola Menino Jesus. Hoje, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Sim, nós estudamos já as orações subordinadas substantivas, lembram? Hoje nós vamos para as adjetivas, tá? Ah, não esqueça de deixar seu like. Deixa seu like, vamos incentivar os professores, tranquilo? Olha só. Quando você está falando de orações subordinadas, você está falando de período composto. Vocês lembram que nós estudamos frase, oração e período? E que nós estudamos que o período ele pode ser simples ou composto, né? E que o período composto ele tem mais de um verbo, né? Para você saber o que é uma oração subordinada adjetiva, você tem que saber o que é um adjetivo, né? E eu sei que você sabe o que é um adjetivo. Portanto, eu trouxe aqui 3 regrinhas para que você possa identificar o que é uma oração subordinada adjetiva, tá? A primeira é que você tem que saber o que é um adjetivo. Eu acabei de falar. Quem lembra o que são adjetivos? Adjetivo é a classe de palavra que caracteriza o quê? Um substantivo, certo? Por exemplo, adoro pessoas sorridentes, né? Sorridentes é a característica que está dando às pessoas, né? Portanto, sorridentes é um adjetivo. Aquela era uma tarefa interminável. Interminável é um adjetivo que está se referindo a tarefas, né? Portanto, interminável é a característica que está sendo dada a tarefas, ao substantivo. Deu para relembrar o que é um adjetivo? Segunda, saber o que é uma oração, né? Cada oração tem um verbo ou uma locução verbal. A gente já estudou isso aí, só estamos relembrando, né? Vamos dar um exemplo. Adoro pessoas que sorriem, né? Que sorriem. Olha só, aqui nessa oração nós temos o quê? Quantas orações nós temos aí? 2. Por que nós temos 2 orações? Porque nós temos 2 verbos, não é? Quais são os verbos que você vê aí? Adoro e sorriem, né? São 2 verbos, portanto nós temos 2 orações. Adoro pessoas, a outra oração que sorriem, né? Aquela era uma tarefa que não terminava. Olha só, que não terminava é uma oração, tá bom? E aquela era uma tarefa, é uma outra oração. Nós temos aí 2 orações, porque nós temos 2 verbos. Quais são os verbos? Era, que é o verbo ser, e terminava, né? São 2 orações que nós temos aí. Portanto, nós temos que saber que nas orações subordinadas adjetivas, nós temos orações compostas, tranquilo? E a terceira regrinha é saber o que são pronomes relativos, que nós estudamos na aula passada no nosso outro vídeo, né? Que pronomes relativos, eles servem para substituir um termo anterior para evitar o quê? Repetições, né? E quais são esses pronomes relativos? Vamos relembrar que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e quem. Lembraram aí quais são os pronomes relativos? Então, olha só. Sabendo essas 3 regrinhas, você vai conseguir identificar o que é uma oração subordinada adjetiva, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para você. Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo. Deixa eu escrever aqui para ficar melhor para você entender esse exemplo aqui, tá? Só um momentinho. O exemplo aqui. Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo.
Observa aqui que a frase está correta, está corretíssima. Só que nós temos um probleminha aqui nessa frase. Qual é o probleminha? Quem consegue identificar? O jantar está se repetindo, né? E isso não pode acontecer. É por isso que existem os pronomes relativos, para que isso não aconteça, para que você possa substituir um termo desse por um pronome relativo que vai se relacionar à primeira oração, certo? Olha só, se nós colocarmos um pronome relativo no lugar de um desses termos, vai ficar da seguinte forma: o jantar que você preparou estava ótimo. Olha só o pronome relativo que entrou aqui, substituindo o palavrinha jantar pela expressão, pelo termo anterior, né? O jantar estava ótimo é a oração principal. Que você preparou é a oração subordinada adjetiva. Por que a oração subordinada adjetiva? Porque esse termo está caracterizando a palavrinha o jantar, o termo jantar, tá? Portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Tranquilo até aqui? Deu para entender direitinho o que é uma oração subordinada adjetiva? Então vejam só, as orações subordinadas adjetivas, elas podem expressar duas orações de sentido, as restritivas e as explicativas, tá? As restritivas são orações adjetivas, que restringem, o nome já diz, que restringem o sentido do tema que ele está se referindo. Olha o exemplo aí em cima. As chuvas que caem em janeiro estão vindo. Que cai em janeiro é a oração subordinada adjetiva que está caracterizando, tem um valor de adjetivo que está caracterizando o termo chuvas. Tá? Por que ela é restritiva? Porque a gente não está falando da chuva em geral. Nós estamos falando da chuva que cai em janeiro. Tá? A restritiva restringe o sentido do termo. Outro exemplo para você entender melhor. As chuvas que salvarão a lavoura estão vindo. As que salvarão a lavoura. Eu não estou falando da chuva em geral. Estou falando restringindo. Eu estou dizendo que é aquela chuva que salvará a lavoura. Tá? Deu para entender o que é a restritiva? E a explicativa? O que é a explicativa? A oração explicativa é a oração subordinada que o nome já diz também, que explica o termo a que ele está se referindo, né? Por exemplo, as chuvas que são comuns em junho estão vindo. De novo, as chuvas que são comuns em junho estão vindo. Observe aí que a oração subordinada adjetiva que são comuns em junho, ela está entre vírgulas, porque ela está explicando o termo chuva, tá? O termo anterior. Outro exemplo, as chuvas que são um fenômeno natural estão vindo. A oração subordinada que são um fenômeno natural está explicando o termo anterior, que é chuva. Deu para entender o que é explicativa? Professora, então quer dizer que as orações subordinadas adjetivas restritivas não têm vírgula e as orações subordinadas explicativas têm vírgula? Olha só, você está certo. Você pode utilizar isso aí, é só um macetezinho para você acertar as questões quando você for fazer, tá? Você pode usar esse macete sim, mas você precisa saber que é importante o uso da vírgula ou não, para dar sentido ao que você está escrevendo, tá? A sua produção. Então você precisa ter isso em mente. Você não tem que
fazer só porque você acha que as restritivas não têm vírgulas e as explicativas têm. Não, você tem que entender que as vírgulas estão aí porque elas servem para dar um sentido ao que você está escrevendo. Tranquilo? Agora, você vai pegar o seu livro didático, tá? Lá na página 126, a página 129, e vai fazer as atividades sobre orações subordinadas adjetivas. Vamos treinar, vamos fixar o conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa seu like. Bye, bye!